Então é isso, irmãos. Então nós temos que, cada dia mais, aprender de Deus. Nós temos que buscar aprender de Deus. Ser prudente com o que você está aprendendo dentro dessa congregação. O que é que esse líder está te ensinando? Qual o conteúdo do ensino que ele está te ensinando para a formação com Deus? Seja prudente, analise isso. Comece a ler a palavra de Deus. Vá aprender de Jesus, leia os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Vá aprender de Cristo. Vá aprender a doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram e ensinaram e corrigiram, instruíram as igrejas. É essa mesma doutrina que tem que ser ensinada hoje para as igrejas hoje. E todo pastor, todo evangelista, todo ministério da palavra de Deus tem que estar ensinando o povo a palavra. Tem que estar doutrinando o povo com a mesma doutrina. Essas novidades aí, esse neopentecostal, esse movimento pentecostal, de bagunça, de barulho, de desordem, de emoção, de gritaria, de sobrenatural, de visão mentirosa. Tem tanta gente que diz assim, ó, Deus está aqui, estou vendo anjo, Deus mandou uma mensagem, Deus está dizendo, Deus mandou te falar. É tanta mentira em nome de Deus. Não sabe esses que vão sofrer uma vergonha imensa, vão sofrer desprezo, porque são mentirosos, usam o nome de Deus para mentir. Mentirosos. Olha, irmão, eu digo sem temer. Não vem com essa conversa para mim, que não cola em mim, não. Não bote a mão, não, irmão, senão Deus vai te pegar. Deus vai pegar é você, mentiroso, que usa o nome de Deus em vão, que mente usando o nome de Deus, pratica a mentira dentro do meio do povo, usando o nome de Deus, filho do diabo. Tais que vivem isso. Deus vai pegar você, não é a mim, não. Eu estou na autoridade de Deus, pela palavra, para corrigir as tuas mentiras. Rapaz, irmão, se eu estiver numa igreja, eu digo uma coisa para você. O cara se levantar e dizer, ó, esse que eu estou sentindo agora aqui, Deus está bem perto aqui, Deus está aqui conosco. Meu irmão, tu vai dizer isso para quem? Só para quem não conhece a Deus. Porque se tu for para uma congregação, para um povo que conhece a Deus, isso vai ser uma coisa vã, irmão. Tem que falar o que a gente precisa ouvir para aprender, isso aí eu já sei. Não é o lugar que faz Deus estar presente, não. Não é o movimento que faz Deus estar presente, não. Deus está presente quando eu estou, porque Ele habita em mim. Eu sou o templo onde Deus habita. Eu sei que Deus está comigo, não é em local, não, irmão. Irmãos, Deus está aqui, você acredita? Besteira é essa, irmão. As pessoas fazem dos ambientes lugar místico. Ah, porque tem, olha, eu estou vendo um anjo aqui, o anjo está aqui agora. Mentiroso, tu não está vendo nada, tu és um mentiroso. Deus mandou te dizer mentiroso, Deus não mandou te dizer nada. Primeiro, tu está falando é mentira, está sendo usado pelo diabo para distrair o povo. O que Deus quer que a igreja escute é a palavra, é o ensino, é a doutrina, é a instrução. Deus vai falar com a congregação, com a instrução, com a doutrina da palavra, aonde Deus vai corrigir, aonde Deus vai repreender, aonde Deus vai exortar, aonde Deus vai demonstrar com a doutrina. Vou ensinar uma coisa para vocês, meus irmãos, que vocês não sabem, vão aprender aqui, porque aqui é ensino, aqui é doutrina. A congregação, quando se reúne, os santos, os membros do corpo de Cristo, quando se reúnem em qualquer lugar, se reúnem para a edificação. Esta edificação, ela tem quando há doutrina. Ela é real quando há ensinamento.
Só há edificação quando há doutrina, quando há ensinamento da palavra. A igreja tem que se reunir para edificação, ou seja, para aprender, conhecer, receber cada dia mais o conhecimento da graça de Deus, para o crescimento, para a perfeição na fé. Quando a igreja está junto, congregada, aprenda uma coisa. Deus fala com a congregação pela doutrina. Aí hoje, escuta uma coisa aqui, aprenda isso. Hoje, tá lá, você numa congregação, um bocado de gente. Aí chega um pastor, um pregador, um apóstolo, um evangelista, um profeta, um não sei o quê. Vai pregar a palavra. Correto? Correto. Ele não traz doutrina nenhuma. Ele não traz instrução nenhuma. Ele não tem intimidade com a palavra. Ele sabe ler texto e aplicar um movimento no texto. Ele não sabe trazer a doutrina aí, a instrução no texto que ele leu. Ele não sabe aplicar o que a palavra está declarando. Aí ele pega e cria o quê? O movimento. Como é assim o movimento? Eita, porque nesta noite Deus está dizendo a alguém aqui, mentiroso. A congregação tem que se reunir para ser doutrinada. Deus vai falar com a igreja através da doutrina. Se Deus tem alguma coisa para falar a você no seu particular, ele fala dentro da doutrina. Ou então, você vai ser, advertido por Deus em outra ocasião para Deus falar com você. Na congregação é a doutrina. O que prevalece é o ensino, é a doutrina, é a instrução para toda a igreja, onde vai ter toda a correção, toda a disciplina, toda a instrução, toda orientação. Aí chega o profeta, um pregador, um doutor, um pastor, e Deus nessa noite está falando com uma pessoa aqui. Aí pega o culto todinho, não leva a informação para a igreja, não leva ensino para a igreja, não leva a doutrina para a igreja passa a noite todinha, 2 horas, só dentro do movimento. E ele começa, porque Deus nessa noite está dizendo para você. Deus está dizendo para alguém aqui. A luta foi até aqui. Olha, Deus está dizendo para alguém aqui que vai tomar providência daquele que está perseguindo, que vai fazer isso. Olha, porque Deus está dizendo a alguém aqui, vai que eu sou contigo. Já te dou resposta no que tu pediu. Mentiroso, irmão. A congregação se congrega, não é para isso não. Deus quer falar com você, comigo particularmente. Às vezes ele usa uma pessoa para conversar comigo e fala comigo que eu estou entendendo que Deus está falando comigo. E às vezes a pessoa nem entende que Deus está usando ela para falar comigo. Esses profetas não. Esses pregadores não. Eles querem chamar a atenção da igreja. Para que a igreja veja que ele é vaso de Deus, que ele é homem de Deus, que ele está cheio de autoridade de Deus. Eles fazem o maior carnaval, o maior teatro, para chamar a atenção do povo, para fazer o povo pensar que ele está cheio do poder e da autoridade, para fazer o povo pensar que Deus está usando a boca dele para falar essas besteiras todinha para a igreja, para tirar a atenção da igreja, para que a igreja não seja edificada, que a igreja não dê ouvido à palavra, não tenha prazer na palavra, não seja instruído pela palavra e fique preso, distraído nessas mentiras de profetas dentro da igreja. Isso é muita balela. Eu ia dizer outro nome aqui, mas vale a pena não. A gente tem que vigiar até nas palavras. Isso é muita balela. Rapaz, o cara está dentro de uma igreja para ver show de profecia, de visão. Olha, eu fui uma vez para uma igreja que o pregador disse, eu estou vendo nesta noite o céu aberto e tem anjo aqui, irmãos, com a bandeja passando no meio da igreja. E os irmãos, aleluia, glória a Deus. Ai. É tanta emoção, o emocionalismo do irmão entra dentro de uma forma que todo mundo se deixa levar pelo misticismo. Eu digo mentiroso, mentiroso. Ele não está vendo nada, ele está criando isso. E o povo que é menino é levado por esse vento de doutrina. Como é que isso existe, irmão? A igreja lá, o anjo descendo na escada, passeando na igreja com a bandeja de vitória, com a bandeja de bênção. Aonde é que a Bíblia ensina isso? Me mostra, mentiroso. Aonde é que tu tem base bíblica para dizer isso? Deus mandou te dizer isso? Tu está vendo isso? Tu é mentiroso.
Tu é um emocionalista. Tu és um instrumento do diabo e não está percebendo. Para levar a igreja a ignorar a palavra, desprezar a palavra, para viver nessa distração, nesses movimentos vã. O cara dizer que tem anjo na igreja passeando com bandeja, dando vitória a todo mundo. A igreja não se reúne para isso não, irmão. A igreja não se reúne para isso não. Você tem que procurar um local. Se você gosta disso, amém, fica à vontade. Eu creio, eu sou do reteté, eu sou do pra. Se você não crê, amém, amém mesmo. Continua crendo aí, porque há dois caminhos, da verdade e da mentira. Aqueles que vão prevalecer dentro da vontade de Deus e aqueles que vão sofrer a vergonha e o desprezo na sua esperança vã. Se você quer estar nesse caminho, amém. Fica nesse meninice. Vai vendo Deus aí, vai atrás de vitória, enquanto tu não está percebendo. Tu estás numa derrota. Tu estás no vã. Tu estás morto com o nome de que vive. Tu estás numa adoração em vã. Adorando a Deus em vão. Vivendo uma vida com Deus dentro de um caminho que não te leva a Deus. Sendo instruído por mentirosos. Vivendo na mentira. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então, irmãos, esse é o meu trabalho. Não estou aqui para agradar ninguém. Se você não quer mais ver meus vídeos, se você não concorda com as minhas instruções, se você coloca aí que eu sou herético, mentiroso, que eu sou um herege, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou analfabeto, que eu não sei escrever, que eu não sei ler, que eu sou um cão guloso, um pastor falso, eu sou isso, aquilo, outro. Isso não vai mudar a minha vida com Deus não, meu irmão. A tua opinião, tuas palavras, a tua descrença não vai mudar a minha direção com Deus, não. Vou continuar pregando a palavra, vou continuar levando instrução. E a palavra de Deus não vai deixar de se cumprir, de ser verdade, por causa da sua opinião, não. Continua aí, meu objetivo é esse. Eu levo a palavra, eu não estou atrás de nenhuma glória para mim, nenhuma atenção para mim, não estou atrás de nada para mim, não, meu irmão. Eu fico feliz de padecer por ser cristão, por estar pregando e fazendo a obra do reino de Deus. Quando essas pessoas entram assim me denigrindo, eu me alegro, porque eu sei que eu estou recebendo a recompensa da obra árdua que Cristo me deu a fazer. Não é só aqui no Face não, tá, irmão? Não é só aqui no Face não. Aqui na minha comunidade eu já fui ameaçado de morte, evangelizando. Ameaçado de ser espancado, evangelizando. Aqui na minha comunidade, eu já sofri muito insulto. Já fui denunciado várias vezes, onde a prefeitura, pela DIRCOM, veio prender meu som. Recebi intimação para ir dar satisfação de pessoas que me denunciavam por mentira. Já sofri muitas consequências pela obra do reino de Deus. Não ganho nada com isso, não estou atrás de ganho, causa de ganho, não. Eu quero é pregar a palavra. Ainda que eu falo isso, não é da boca para fora, não. O Espírito de Deus me dá essa autoridade para falar. Me dá essa certeza e convicção. Ainda que tirem a minha vida, eu sei que tenho crido. Estou certo que é poderoso para me guardar. E se Ele permitir que eu morra, assim como Ele permitiu que Estevão fosse morto apedrejado. Por quê? Por quê, irmão? Porque estava pregando a verdade, iluminando os olhos daquele povo que ficaram furiosos com Estevão, que tiveram seus corações cheios de ódio e raiva, a ponto de apedrejarem até a morte Estevão. Mas naquele momento, diante daquelas pedradas no corpo de Estevão, Deus deu o consolo e o conforto. Aonde Estevão disse dor, ele sentiu gozo e alegria. Por quê? Porque naquele momento o céu foi aberto para ele contemplar a glória de Jesus Cristo. Glória essa que ele também iria gozar. É isso que Deus faz conosco. Quando a gente vem passar por qualquer dor, sofrimento, até a morte, mesmo na hora da morte, Deus nos faz sentir o gozo, a alegria e o prazer. Porque nessa hora, o céu se abre para nós. Com a morte do cristão, o cristão parte para a glória
o gozo, o descanso e a paz eterna. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus ele tem prazer na morte dos seus santos. A morte para os cristãos não é maldição, é bênção. Rapaz, se você pegar a história, não do cristianismo, religião, se você pegar a história dos cristãos, seguidores de Cristo, muitos morreram, no período apostólico mesmo. Muitos morreram, começando por Tiago, decepado, começando por Estevão, depois morre Pedro, matam Tiago, jogam João dentro de um tacho de azeite fervendo dentro de uma prisão, onde ele estava. Mas Deus não permitiu morrer, porque Deus tinha ainda o propósito com João, que era dar a João a revelação do Apocalipse. Ô glória, rapaz, quando a gente começa a contemplar a glória de Deus, a gente se alegra, isso nos dá mais ousadia, isso nos faz mais ser ousado, não temer a morte, não temer a ameaça, levante-se o espírito do governador, não deixamos o nosso lugar, não tememos ao diabo, nem seus demônios, nem toda a potestade do inferno, levante-se todo o reino das trevas, porque nós somos ousados e sabemos que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Essa é a ousadia, é a coragem, é o que me faz ser determinado naquilo que eu tenho que fazer e cumprir no chamado do reino de Deus. Alguém perguntou aos apóstolos: tu fazes essas coisas em nome de quem? Qual é a autoridade por onde tu fazem isso? Quando Pedro e João, eles operaram ali, usado por Deus, não foi ele, a hora que eles quisessem, ele fazia o milagre. O milagre não é assim, como hoje as pessoas estabelecem o dia e a hora do milagre. É culto de milagre, é culto de vitória, é culto de bênção, é culto disso, é culto da resposta de Deus. É tanto culto hoje, comércio, onde as pessoas determinam o lugar, a hora e o momento para Deus agir no povo. É? O milagre de Deus acontece no momento que Deus quer, para a glória de Deus. Não é quando o homem quer, para o homem se exaltar e dizer que é homem de Deus. Aprendam isso. Esses milagres aí é mentira. E muitas manifestações sobrenaturais que acontecem aí é do diabo, viu, irmão? O diabo engana com prodígios também. Cuidado. Então, Pedro e Tiago indo ali ao templo, que ainda estavam dentro ali do compromisso dos cerimoniais judaicos, quando eles vão ao templo orar, a Bíblia diz que tinha um paralítico ali que pedia esmola na porta do templo. Ele não estava dentro, porque não podia. Ele estava na porta. E aí, olha o propósito de Deus. Ali, Deus só opera quando ele tem um propósito. Não é quando a gente quer, não. E ali houve aquele milagre. A gente vai ver isso lá em Atos 3. Houve aquele milagre. Os apóstolos lá disseram: olha, nós não temos ouro nem prata para te dar. O aleijado pediu uma esmola. Nós não temos ouro nem prata para te dar. O que é que Pedro estava dizendo? Nós não temos nenhuma condição material para te socorrer. Mas temos algo que vai te dar o que tu precisa. A maior importância da tua vida é o que nós vamos te dar. Nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E na mesma hora, o texto diz que aquele coxo paralítico, ele começou a andar. Era uma pessoa normal agora. E os apóstolos se encontraram dentro do templo. E quando chegaram lá, o coxo estava lá com as pessoas e tal. E o coxo disse: olha, foi esses homens aí. E o povo começou a olhar para os apóstolos como se eles fossem o poder de Deus. Ó, hoje, irmãos, esses homens que estão aí dizendo que faz milagre, eles querem isso. Eles querem a atenção do povo. Eles querem que o povo olhe para ele como cheio de poder de Deus. Os apóstolos não tiveram essa vaidade. Os apóstolos não estavam atrás disso. Quando o povo está lá e Paulo vai dizer, Pedro vai dizer: varões e irmãos,
Porque olha para nós, como se fosse pela nossa virtude que fizemos isso. Esse homem está curado pela fé em Jesus Cristo. Não é por nós, é pela fé. O que curou ele foi a fé em Jesus. É por isso que esse homem está curado. Os apóstolos repreenderam logo. Esses tais profetas e apóstolos de hoje, eles não, irmão, eles ficam cheios de vaidade. Eles querem o povo aclamando ele. Homem de Deus, aleluia, glória a Deus, é o homem de Deus. Eles ficam lá nas alturas. Logo se vê que a mente está cheia do desejo da carne, não de Deus. Esses homens têm nenhum compromisso com Deus. O Deus dele é o ventre. Os desejos, a satisfação dele. Esse é o Deus desses homens que estão aí sendo estrela nos púlpitos de igreja, aonde muitos irmãos, por não vigiar, estão idolatrando homens, estão idolatrando pregadores, pastores. Cuidado, irmãos. Deixa de ser menino, vai aprender com Jesus. Aí agora os sacerdotes olha os apóstolos e chama eles. Não, vamos repreender. Vamos aqui questionar esses homens e vamos repreendê-lo para que eles não ensinem mais. Porque ali foi um momento que Deus usou para levar o ensinamento dentro do templo. Porque o templo, no tempo de Jesus, estava corrompido. Estava sem a palavra de Deus. Os homens que eram sacerdotes se corromperam. Não ensinavam mais o povo a ciência do conhecimento de Deus. Prenderam o povo no sistema religioso, nas práticas da formalidade religiosa. O povo estava perdido de Deus. Olha o objetivo de Deus, usar aquele momento ali os apóstolos para operar o milagre no coxo. E lá no templo, dentro do templo, começou a se pregar o evangelho. Pedro e João começou a pregar o evangelho dentro do templo. Os sacerdotes ficaram tudo. Não, a autoridade aqui somos nós. Quem deu autoridade para esses pregar? Não é assim que existe hoje também no meio desses templos, igreja? Os seus líderes, os sacerdotes das igrejas hoje, dos templos do Velho Testamento, que ainda querem viver ainda na prática da legalidade hoje. Os templos sacerdotes dentro, que são as autoridades de Deus, ó, o mediador de Deus, o homem só pode ir a Deus por eles. Dentro do templo, tem que ir para o templo. Não é assim hoje também? Aí esses sacerdotes chamaram Pedro e João para impedi-los de continuar pregando. Aí perguntaram, disseram assim: em nome de quem ou em qual autoridade vocês fizeram isto? Aí Pedro agora, meu irmão, vai pregar para os sacerdotes. Olha para aí. Olha o que Deus faz. Olha o propósito de Deus daquela cura, daquele milagre. Essas igrejas que estão aí apresentando cura e milagre, qual é o propósito? É propaganda de igreja, é engrandecimento do homem, é fazer o povo viver idolatrando aquele local, aquele templo, aquele homem. Tem nenhuma glória para Deus. Também não tem nada de Deus ali. Então, aí Pedro agora vai pregar. Rapaz, em nome daquele que vocês não creram, em nome daquele que vocês rejeitaram, no nome dele é que esse foi curado, na autoridade dele. A autoridade nossa não é de sacerdote, não é de templo, não é de ministério, não é de homem, não é de igreja, não é de religião. A autoridade pelo qual nós fazemos essa obra é por Jesus Cristo. É no nome dele que nós temos a autoridade. Foi na autoridade e no poder de Cristo que ele foi curado. Foi isso que Pedro respondeu aos sacerdotes. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe não? Porque você não lê Bíblia. Mas eu vou te dizer. Prenderam os apóstolos, ameaçaram os apóstolos e disseram aos apóstolos: não ensinem mais no nome desse Jesus que vocês estão aí pregando. Não ensinem mais essa doutrina. Nós estamos dizendo, pois a autoridade eclesiástica, a autoridade no templo, a autoridade de Deus somos nós. E nós estamos te dizendo, não ensine mais. Sabe o que foi que Pedro e João respondeu? Julgai vós mesmos, se é justo obedecer aos homens ou a Deus. Porém nós obedecemos a Deus. Vamos continuar assim, pregando. E eles não pararam não.
continuaram pregando a ponto de irem preso. Continuaram pregando. Sabe por quê? Porque aqueles que Deus levanta têm autoridade. Não é de ministério, não é de igreja, não é de homem, não é de líder, não é de coisa alguma. A autoridade é pelo próprio Deus, que Ele dá a ciência, dá a coragem, dá a ousadia, dá a sabedoria para pregar a palavra dEle. Não precisa ser ungido dentro de igreja, ser consagrado, ser levantado como obreiro, por homem, por ninguém, por ministério. É por Jesus. A autoridade é de Cristo, é Ele que levanta, é Ele que manda, é Ele que dá ousadia, sabedoria, capacidade, ousadia e coragem para pregar o Evangelho, sofra o que sofrer. Hoje não é assim também? Você acredita que quando eu estava dentro de ministério, vivendo, não é? Dentro de ministério, eu fui impedido de pregar o Evangelho? Você sabe disso? Não, fui impedido sim. Não, porque essa obra não é da igreja, olha, não pode fazer essa obra é paralela, essa obra é particular, tem que ser a obra oficial da igreja. Eu disse, então eu vou sair daqui. Eu não fui chamado para fazer obra de igreja, ministério. Eu como igreja, membro do corpo de Cristo, que é a igreja, eu fui chamado para fazer a obra do reino de Deus. Se essa obra aqui é de igreja, ministério do homem, eu vou sair, porque o meu compromisso é com a obra do reino de Deus. E essa, ninguém pode impedir. Porque eu fui chamado pelo próprio Deus, o dono da obra. Deu para entender como é as coisas? Hoje tem muita gente assim. Olha, você não pode ir para aquele trabalho ali, porque você não é daquela igreja. Aquele trabalho não é da nossa igreja. Você não pode participar com os irmãos naquele evangelismo, porque aquele grupo não é da nossa igreja. Você é dessa igreja. Você é propriedade dessa igreja. Você é particularidade dessa igreja. Você serve a essa igreja. Fica tu e essa igreja, porque todos vão se perder. Porque eu não fui chamado para ser propriedade, nem negócio de igreja, nem de homem. Eu sou de Cristo, chamado para fazer a obra de Cristo. E eu estarei aonde tiver um cristão, trabalhando em prol do reino de Deus, fazendo a obra de Deus, eu estarei com ele, independente de ser de igreja ou não. Mas o povo não quer saber, o povo não está disposto a seguir a Cristo. O povo hoje é escravo, é negócio, é propriedade de igreja, dos seus ministérios, aonde vive escravo, servindo e obedecendo, não é a Cristo, não é a palavra, não é praticando a palavra, é praticando obra de igreja, devoção, consagrando suas vidas e submisso dentro dos ministérios pelas ordens dos homens nas igrejas. Estou errado, irmão? Estou falando alguma heresia aqui? Estou falando algo que não procede? Mas Pedro e João, meu irmão, e sacerdotes lá no período da lei tinham autoridade, sim. Mas agora Cristo trouxe uma nova direção para o homem chegar a Deus. Não é mais para o sacerdote, nem dentro de templo. Jesus Cristo agora, Ele trouxe o conhecimento da verdade e da graça de Deus. Ele agora trouxe a manifestação que nos revela, que nos ilumina, que nos dá direção para uma vida com Deus. Não é mais dentro de templo, de igreja, de formalidade religiosa. A autoridade agora é de Cristo, é em Cristo, é por Ele, para Ele, seguindo a Ele. Os apóstolos disseram, não, nós não podemos obedecer vocês, porque vocês não estão dentro da direção de Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens, mas eram os sacerdotes, tinha que obedecer. A Bíblia não manda obedecer os pastores, os sacerdotes. Por que Paulo, por que Pedro e João não obedeceram? Importa primeiro obedecer a Deus. Se tal pastor não governa bem, prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não está ensinando a doutrina de Cristo, está criando um novo conceito, levando você por um caminho, tirando a autoridade de Cristo, botando nele no ministério, aparta-te do tal, não o sigais. Você foi chamado, não foi para ser escravo, nem propriedade, nem negócio de igreja. Submisso a homens dentro de igreja. Você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Submisso a Cristo, andando e se submetendo à palavra dele. Amém, meus irmãos? Reflita nisso, medite, analise, examine.
Seja prudente com o que você está sendo ensinado, instruído, formado para uma vida com Deus. Examine a si mesmo. Analise o conteúdo dos ensinos, das instruções, da formação que você está recebendo nessa igreja, por esse líder. Se não estiver dentro da doutrina de Cristo, não receba. O tal não está ensinando a você a direção de Deus.